Meus primeiros 7 anos, né? Fui batizado, né, como Francisco. E como a família não tinha um nome, uma herança, né, familiar, tradicional, e a minha mãe ficou grávida, né, do primeiro filho, que sou eu. Sou o filho que abriu a madre. E no dia do meu nascimento, né, a minha mãe sofreu muito. E a família já perde a esperança, né, do meu nascimento, no meio daquele desespero. E a minha avó fez uma promessa. Por ela ser devota dos santos, ela disse que se eu nascesse em paz, com vida, minha mãe bem, eu seria batizado como Francisco. Essa questão religiosa de contar com a intercessão dos santos, isso também é cultura, é crença afrodescendente, né? Os africanos têm o seu santo, têm os seus orixás, têm os seus personagens, seus antepassados que invocam, né? Para auxiliar nas horas difíceis, né? E eu sei, seguindo esses costumes, essas crenças, né? Recebi o nome de Francisco, que por ter sido aculturizados, né? Ou seja, a nossa cultura ter sido substituída para a cultura europeia, então os santos seriam os santos da Igreja Católica, né? E aí, no meu caso, o filho do rei da França, né, Francisco. Fui batizado como Francisco e aí fui ensinado a rezar. E as rezas deveriam ser oferecidas ao santo do meu nome, queria interceder por mim e minha família, né? Então, cresci rezando e a São Francisco e a Imaculada Conceição. De acordo com a minha mãe, né, aos 3 anos de idade eu fui para um reizado. Isso ela confirmou, né, quando eu cresci, um dia conversando mais ela e eu falando, né, sobre os crentes embaixo de um boi, as pessoas mascaradas, dançando, cantando. E ela disse, não, ali é um reizado. E isso tu foi levado quando tu tinha 3 anos. Bom, eu digo 3 anos porque a minha mãe disse que eu tinha 3 anos. Quando tive a minha primeira participação a uma dança folclórica, né? O reizado. E ali, né, eu cresci, né? Até os 7 anos fui aos reisados, assistia quadrilhas, tinha o São Gonçalo, né? Que também é uma dança, né? A gente sabe que essas danças, elas com esse ritmo de samba, né? São músicas, são culturas africanas. Só que para o africano não perder a sua cultura e não ser perseguido, eles deram nomes europeus, né? São Gonçalo, né? E foram mudando os nomes, né? Os santos da África, né? Recebendo nomes católicos para poderem continuar com a sua tradição, as suas crenças, né? Seus deuses e não ter a interferência. Povo inteligente, né? E assim foi a minha infância, né? Eu, quer dizer, eu conheci o Bombom Meu Boi, né? O reizado, quadrilha, o carnaval. Minha avó disse, olha, não é para assistir carnaval porque é maldito, né? E a gente ficava curioso, né, pelo carnaval, né? E aí tinha aqueles dia de folia, né? Planejado pela comunidade, a gente estava ali, né, para se divertir e participar desses momentos. Então, na primeira infância eu conheci, né? Risado, carnaval, aí minha avó me ensinou as rezas, né? Reza do quebranto, mal olhados pela caída, né?
para mim ser também eu era o primeiro neto, primeiro filho, então para mim seguir com a tradição da família de curandeiro, né? E muitos costumes vinham, né, que a gente não dava nem para decidir, nem saber como vencer, né? E com essa confusão toda na mente da gente fica tão confusa que aí eu tinha pesadelos, né? E aí ele dizia, não, é os anjos. Você faz um pedido que alcança uma benção, né? Uma fortuna, né? Se conseguir tirar o chapéuzinho vermelho do pesadelo. Aí já minha mãe disse, não, meu filho, coloque a faca embaixo da rede que eles fogem. Aí depois ela, não, bota o rosário. Eu colocava o rosário no pescoço. Aí depois, não, chinelas cruzadas, né? Então ela tirava as sandálias, fazia cruz e tal, embaixo da rede. E meu pai um dia disse, tu tá bom de parar de rezar, porque quanto mais tu reza, mais perturbado tu fica, né? Ela voltava à noite chutando, quebrando, né? Com essas visões noturnas, né? Então essa foi a primeira infância, né? 7 anos. Depois dos 7 anos, até os 14 anos, né? Aí eu comecei a frequentar a escola, aí já vinha as informações da professora, né? E as minhas professoras, cada um tinha a sua cultura, né? Mas a dona Sônia era negra, mas também fez questão de casar com um branco, né? Essa, essa fuga que o negro tem, né? A primeira oportunidade de casar com um branco, eles casam, né? Então a dona Sônia, minha professora, ela casou com um branco, né? O filho do gerente da propriedade, né? Mas ela era negra. Aí depois eu fui estudar com a dona Graça, também negra, né? Eufrásio. Ela negra, mas também casou com um branco, né? O Pissarra, Toy Mendes. Ela conheceu em Fortaleza e casou com ele, né? E aí Dona Graça era aquela pessoa assim, bem fechada, bem tradicional, era parteira, né? É quem pegava as meninas na religião. E ela me colocou para ajudar, né, na alfabetização dos meninos, né? Eu tinha 11 anos nessa época. E aí ela ensinava uma turma muito seriada, era na sua casa, né? Que nesse tempo não tinha escola. Eles ficavam ali embaixo do cajueiro, sentando aqueles rolos de carnaúba, né? Uma tava ali com mesa. E aí era muita gente, né? Adultos, a jovem, adolescente, criança. E aí ela disse, bom, tu já tem capacidade de ensinar, tu vem ensinar, alfabetizar. E aí ela separou a turma e eu comecei a ensinar, né? 11 anos de idade. Eu imaginava que um dia eu ia ser realmente um professor de fato. Então, ali, cada Dona Graça aprende muitas coisas também, né? Porque ela era de ser parteira, enfermeira, quem era a médica da região, né? Alguém sofreu um acidente, uma estrepada, um corte, uma coisa ela que fazia. Mas ela já não era católica, né? Ela era uma pessoa voltada para dizer as suas raízes africanas, não declarava, não confrontava, mas também ela não era católica atuante, né? Até hoje ela diz evangélica, mas ela também não frequenta a igreja evangélica, né? Mas ela tem seus deuses, suas crenças, né? Seus costumes. E é uma pessoa até um pouco misteriosa, né? Mas muito maravilhosa e contribuiu com a minha formação, né? Ali pude estudar, né, as lendas, história de Saci Pererê, de Cachorra Mole, o Chorão, né? Eram lendas que eram contadas ali a partir de pessoas que praticam um crime, que traiu a família, que fez alguma coisa e aí se transformou nesse bicho, né? E foi nesse período que eu aprendi, né? Dos 7 até os 14 anos, essas lendas, né? Lendas que contam uma história de personagens como Cachorro Mole, o Chorão, o Lobisomem,
pessoas aqui da região que a gente foi ensinado a crer que não era o casado religioso, né? Até uma questão religiosa para impor o casamento em que as pessoas deveriam se casar, senão eram amacebados e iriam virar bicho, lobisomem, né? Então eu aprendi nessa fase e a gente tinha isso como verdade, né? Porque o nosso pai dizia, eu vi o Saci Pererê fumando, né? Então eu tinha que colocar ali o fumo no toco para que o Saci botasse o fumo no seu. Olha, não é o Saci, é o caipora. E aí, nossos pais que viam, né? Viam esses personagens. E foi nessa fase que eu tive esse contato, né? Foi nessa época também que a gente desenvolveu uma alimentação culinária que a gente não sabia nem a origem, né? Por exemplo, o fubá, a gente pegava o milho, né? Colocava numa panela de ferro ou de barro, né? Dependendo da nossa condição, era panela de barro, né? Colocava areia, né? Do formigueiro, colocava o milho para torrar, ficava tostadozinho, a gente pilava no pilão com rapadura, né? Aquela farinha, muito nutritivo, né? Então, a pipoca, né? Tudo era dessa forma sempre. Era na panela de barro com areia que a gente fazia a pipoca, torrava o milho, fazia a farinha, né? E preparava o alimento, né? E foi nessa época também, né? Dos 7 a 14 anos, que a minha mãe ela trazia uma tradição da família de aproveitar tecido, né? Retalhos. Aí ela formava o calção, fazia a blusa, fazia o cobertor, né? O lençol para a gente se aquecer com retalho de pano. Ela costurava na mão, né? Ela não tinha máquina. Depois ela conseguiu uma maquinazinha, mas ela fazia tudo na mão, esse tecido. E aí ela me ensinou, né? Eu sei fazer tudo, né? Não faço nada perfeito, mas minha mãe ensinou a colocar a mamucaba, como diz ela, né? Os punhos na rede, né? A gente comprava o tecido, aí tirava a linha das laterais, né? E dobrava, fazia aquela tecido, botava os cordões e aí a rede estava pronta, né? Para dormir, né? E a gente fazia calção de saco de açúcar, né? Tinha um período no de açúcar, num saco de algodão, ainda aproveitava aquele saco, fazia um calção todo bordadinho. Era uma festa, uma alegria, né? Ter um calçãozinho bordado, né? Minha mãe bordava, né? E assim ela fazia a nossa roupa, fazia a nossa rede, né? Fazia o chapéu, né? Eu aprendi a fazer chapéu, né? Pegava a palha, aí tinha a forma, a gente fazia a trança, depois costurava e fazia o chapéu. Chapéu, bolsa, sacas, né? Então era o material que a gente usava, né? E eu aprendi a fazer tudo isso, né? Então a bolsa, o chapéu, colocar o remendo na calça, no calção, né? Isso eu aprendi junto com a minha mãe, né? Ele pode até fazer uma oficina, hein? Resgatar esses conhecimentos que hoje a maioria das pessoas não sabe. Fazer uma vassoura, né? Pegar a palha e fazer uma vassoura. Eu sei fazer, hein? Então foi esse outro período de 7 aos 14 anos que eu tive essa aprendizagem, né? Da cultura mesmo, né? Tecer a rede, botar os punhos, fazer o bordado, fazer a vassoura, fazer a peneira, fazer o farinha de torrado. Então, tudo isso foi nesse período, de 7 a 14 anos. Aí dos 14 anos em diante, aí foi o período que eu me interessei pelo sacerdócio. E aí eu fui, meus pais, né, o Manuel Canuto, do Sítio do Meio, muito amigo do bispo, né, procurou o bispo e falou da minha vocação para ser padre. Aí dos meus 16 até os 21 anos, já foi uma nova experiência, né, porque aí eu entrei no mundo religioso, né, e fui morar mais jesuíta. Aí eu tive a oportunidade de fazer quinto ano, né, sexto ano, e a partir dali, aí por eu já ser maior de idade, achava que ia perder muito tempo, aí eu fiz o supletivo, né, eu estudei o supletivo, eu fiz o supletivo do primeiro grau para concluir, eu não concluí, só fiz até a sexta série, aí concluí o primeiro grau, fiz o segundo grau pelo supletivo, e junto com o padre onde eu aprendi mais a questão catequética, aprendi mais a questão de religiosa, né, com relação à Igreja Católica, né. Aí eu fui ser catequista, fui
Aí veio a questão do movimento progressista, né? A ala católica que é progressista, eu passei a trabalhar com os adolescentes e crianças, né? A pastoral. Depois entrei no grupo da Pastoral da Juventude, é onde a gente se envolveu nos movimentos sociais. Foi nesse período em que a gente despertou o interesse para desapropriar o Macaco 2, né, que era propriedade dos Teixeiras, e com esse movimento, né, indo ao sindicato, a gente conseguiu, né, enfrentar o Pratão. Eu estive no meio ali, com uma foice, abrindo travessões e separando terra, né, desafiando os proprietários, e a gente conseguiu o documento assinado pelo presidente José Sarney, que era o presidente da época, autorizando a desapropriação da terra, e aí nós passamos a administrar. Aí a minha reflexão eu percebi que, devido a essa aculturação, da gente ter sido obrigado a obedecer o patrão, a se submeter aos senhores, isso é muito forte na nossa cultura. Porque mesmo que a gente desaproprie a terra, eu percebo que o meu povo, as pessoas, ela têm assim, uma tendência de escolher alguém para ser o seu líder, né? Ele não tem assim, autonomia para decidir a sua vida, para trabalhar, para conquistar, não. Precisa de alguém, né? Aí essa pessoa se tornou o presidente da associação, né? Era a referência. Ele que decidia tudo, né? O que ele fizesse estava correto. E a gente nunca teve coragem de romper essa estrutura que foi montada com relação aos presidentes das associações, que se tornaram um patrão também, né? Isso é tão forte no Brasil que a gente luta por reformas, mas depois a gente separa um, talvez até dentre nós, para ser o chefão, para explorar, para enriquecer, para se engrandecer, né? Foi desse período que eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores, né? Fui candidato a vereador em 1988, enfrentando o Tasso Gereissati, né, o MDB na época, e a doutora Francisca era a nossa candidata a prefeita, que era negra, né? Uma pessoa que teve presente na nossa história, mas essa cultura de europeia, de ter um dominador, ela não acabou, que a gente termina se submetendo a um entre nós que cresce, destaca, torna-se o líder, e ele faz, desfaz, manda, desmanda, explora, e a gente continua submisso, né? Quer dizer, não acontece de fato a libertação, porque na realidade o problema está nesse antecedente, né? Eu não sei quem eu sou, o que eu vou defender, qual é a minha bandeira, qual é a minha origem, qual é a minha... E isso leva a maioria a continuar submissa a um sistema opressor, né? Que mesmo só muda o patrão, né? Saiu o europeu e aí passa a ser um dentre nós, né? Que passa a ser esse mesmo personagem, ditador, dono da verdade, que decide, né? Então, foi nesse período dos 14 até os 21 que eu tive essa nova experiência agora, né? Política, lutas sociais, movimentos sociais, luta pela terra, né? Luta por tudo isso, mas não deixou de ser influenciado pela cultura europeia, né? Essa foi a segunda fase. Aí depois dos 21 anos para frente, aí vem uma nova mudança, né? Primeiro eu tive um período de 3 anos afastado de tudo, trabalhando em São Paulo, em busca de recursos, de autonomia, e aí nesse período aí eu vim aprender a questão profissional, né? Eu trabalhei, primeiro na minha infância eu trabalhei como agricultor junto com meu pai, para produzir o alimento de subsistência, né? Mas depois dos 21 anos, né, essa terceira fase, quarta fase, né? Aí eu fui trabalhar, trabalhei como servente de obra, né, carregando massa, concreto, subindo escadas para construir os prédios de São Paulo. Depois fui trabalhar como coletor, né, lixeiro, aquele que está na rua juntando lixo, trazendo a limpeza, né? É um grupo muito explorado, é tratado como escravo, né? O lixeiro não tem férias, não tem décimo, não tem descanso de nenhum, né? Tá ali. E a gente satisfeito, né? A cidade tá limpa, né? E não vê que nosso irmão está sendo oprimido, explorado, né? E eu experimentei, né? Trabalhei em Jundiaí, São Paulo, como lixeiro, né? A minha carteira estava lá, lixeiro coletor, né? E então tive essa experiência. Depois fui trabalhar como apontador na área da Petrobras, né? Nesse tempo ter estudo era raridade, né? Eu já tinha o ensino médio, e aí procurei
a chefia lá e fui trabalhar como apontador, né? Agora de capacete branco, né? É como se fosse uma autoridade, era chamado engenheiro, né? Mas eu não subia para minha cabeça. Eu sentava com os trabalhadores, discutia, via a necessidade dele, dar um valor, né? Eu gosto de estar misturado com o povo, né? Com o meu povo. Eu não gosto de ser o estrela, o cabeça, o mandão, não. É uma característica minha, né? Então eu misturava e fiz muita amizade, né? Nesse período. E aí voltei novamente, né? Minha paixão é a agricultura, a roça, né? Hoje já estou com 27 anos de professor, né? Na rede municipal, mas o meu projeto é me aposentar, vou novamente para a comunidade, cultivar a terra e assim explorar e buscar viver uma vida mais simples, saudável, e estar no meio do meu povo e dar minha contribuição, né? Com toda essa confusão, essa tempestade de informações que a gente vai construindo ao longo de toda a vida. E hoje, na terceira idade, já estou tendo uma nova experiência, né? As mudanças radicais na sociedade estão nos levando a ter uma nova visão. Vemos um período hoje que tenta se abafar o preconceito, o racismo, trabalha essa diversidade cultural, a união das igrejas, né? Hoje temos um movimento ecumênico que junta tudo, né? Tudo que vem do afrodescendente, vem do Oriente, né? As religiões orientais, né? Tem sua cultura também. E a gente tem sido bombardeado com todas as informações para tentar se construir uma nova sociedade. Então isso é o que está acontecendo atualmente, né? Um bombardeio, né? E aí temos a internet que dá acesso a tudo, né? Hoje nós podemos estudar o espiritismo, o islamismo, o budismo, o catolicismo, os movimentos protestantes, evangélicos. Então a gente estuda tudo hoje. Hoje a gente tem acesso a todas as informações. E aí isso vai dar um norte a uma nova sociedade, né? Que é o que está caminhando, né? E aí nós precisamos estar atualizados para a gente poder decidir que é melhor, né? Que vai fortalecer nossa identidade como um povo, como raça, como gente e como humanidade.